Mas a parte que a gente tem que entender é que a gente não fez isso sozinho mesmo, né? Se a gente não tivesse tido marcas que apostaram na visão, consumidores que entenderam que eles, depois de uma crise, eles recompensam as marcas com boas avaliações de forma sincera. Então, esse desejo para que o atendimento fosse importante, mas principalmente essa honestidade que o brasileiro carrega, de eu não tenho problema de eu ter problema com você, eu só quero que você resolva comigo. Isso criou um outro mindset dentro das empresas. Isso foi provocado pelo comportamento das pessoas. Bom, gente, bom dia, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Thaís, eu estou aqui com o Edu. É super importante a gente ter feito esse espaço para conseguir comunicar com vocês, falar um pouco das nossas estratégias e receber gente tão importante nesse evento único no Rio de Janeiro. Edu, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Thaís. É um prazer. A gente sempre está aqui cooperando com o conhecimento. Acho que um dos papéis da marca Reclame Aqui é ser uma marca educadora. Acho que essas iniciativas ajudam a gente a transmitir experiências aí e visões. Muito legal, Edu. Bom, gente, acho que também é importante falar que alguns trechos do nosso podcast e três palestras na íntegra vão estar no nosso podcast. No final vai ter aqui um QR Code para vocês também conseguirem achar a nossa página do YouTube, as nossas redes sociais. Então, quem perdeu alguma coisa, acho que vão ter vários trechinhos lá e todo mundo vai ter o direito, o prazer de conseguir ouvir um pouquinho da nossa conversa. Mas vamos lá, Edu, eu acho que antes de tudo, vamos contar um pouco de história aqui, vamos falar sobre você, falar sobre o Reclame Aqui, como que nasceu tudo isso, como que nasceu essa ideia vinda do Edu, que é CEO e cofundador. Então, essa ideia é bem mais antiga do que eu, né? Então, eu sou um dos cofundadores do Reclame Aqui. Hoje estou na posição de CEO, eu estou na posição, né? Mas essa história começou há 24 anos atrás, com o Maurício Vargas, na verdade, que foi nosso fundador, que teve essa ideia de criar um site, na época a ideia era bem isso, que representasse a opinião das pessoas a respeito das marcas em relação ao atendimento, mas principalmente ao compromisso das marcas em cumprirem suas promessas, né? A gente às vezes não raciocina muito de que toda marca, quando tem um propósito, quando cria um serviço, um produto, ela está prometendo algo para alguém, né? A gente fala muito em Customer Experience hoje em dia, mas o Customer Experience, na verdade, é um check daquilo que a marca prometeu, né? Então, ela inicia no branding, quando a marca diz que vai fazer alguma coisa e se compromete a ser de uma determinada forma, e depois, quando o consumidor vive a relação efetiva com a marca. E naquela época, isso no final de 99, começo dos anos 2000, nós estamos falando, então nós estamos falando de Orkut, tá, gente? Assim, de ICQ, né? Quem é da minha idade, eu estou com 53, vou fazer 54 anos, a gente usava ICQ, né? E a grande novidade do Brasil era o chat do Terra, então era esse tipo de coisa que a gente vivia. O Maurício percebeu, ele e um amigo que eram publicitários, que o mundo do e-commerce estava crescendo já vinha essa ideia da venda pela internet, mas eles percebiam que o nível de serviço no Brasil era muito ruim, né? Então tem uma história de um voo que o Maurício perdeu, e ele perdeu um negócio por causa de uma prática de overbooking, e ele reclamou e a companhia disse, estou fazendo algo dentro da lei. Na época isso era permitido. E ele falou, mas não é uma questão só de ser dentro da lei, a questão é que eu acreditei que eu ia voar, eu acreditei que eu ia disputar um contrato, e eu perdi o voo e eu perdi a oportunidade, né? E aí vocês nunca disseram lá na oferta de vocês de que vocês poderiam me deixar no aeroporto. E a partir disso, o amigo dele falou, a gente podia montar um site, né, chamado Reclame Aqui. Quase em tom de brincadeira. E o Maurício ficou com aquilo na cabeça e falou, não é que isso pode dar certo? E os dois se juntaram e ele criou um site. E ele tocou isso como um projeto pessoal para praticamente 8 anos. Ele chegou a vender o Reclame Aqui e comprar de volta. Durante um ano foi de um alemão que comprou achando que ia ganhar muito dinheiro com publicidade, mas ele só recebia notificação judicial de que ele ia ser processado. Essa era a época que a gente vivia. E o Maurício peitou isso como uma visão de um movimento social, inclusive. O jeito de inserir as pessoas no consumo é elas terem poder dentro do processo de decisão.
Ainda era tudo muito tênue, hoje a gente tem muito mais forte essa visão reputacional, mas na época não era assim. E aí ele conseguiu um primeiro sócio, que foi o Diego Campos, que era uma pessoa de tecnologia, aquela velha história, alguém idealista, com cabeça de marketing, que se juntou com alguém de tecnologia. E eu fui chegar nesse grupo há 15 anos atrás, como investidor anjo, né? Já estava também o Felipe, que é filho do Maurício, hoje continua conosco, é o nosso CMO. E a gente simplesmente entendeu que isso era uma missão que fazia sentido para a sociedade brasileira, mas principalmente era um negócio que crescia organicamente muito. O tráfego crescia no Google e a procura dos consumidores. E a gente, por 3 anos e meio, a gente investiu do próprio bolso. Eu cheguei no Reclame Aqui, há 15 anos atrás, eu era uma pessoa que podia parar de trabalhar. Eu tinha tido sucesso em outros negócios na área de tecnologia. E quando a gente fez a primeira receita no Reclame Aqui, quase 4 anos e meio depois, investindo dinheiro do próprio bolso, sem venture capital, sem nada, bootstrapping, a gente não tinha produto, a gente investiu em efeito de rede. Nós fizemos o que as grandes redes americanas fizeram, o Facebook fez, o Twitter fez, foi o que a gente fez. E nenhum fundo apostava na gente. E a gente botou dinheiro do bolso. E quando a gente fez a primeira receita, quase 4 anos e meio depois, quer dizer, há cerca de 10 anos atrás, eu precisava de emprego já. Eu já estava numa situação de vida, todos nós. Corda no pescoço. E aí o Reclame Aqui começou a crescer. Mas o que a gente fez nesses 4 anos e meio? A gente fez 2 coisas. Trabalhou muito ouvindo o consumidor para entender como era a jornada de compra e como a gente cada vez ajudava mais ele a tomar decisão. E trabalhamos muito ao lado das marcas para evangelizar de que voz de consumidor é trazer auditoria externa para a marca. Você pode ter sistemas de NPS, você pode ter medições de CSAT dentro do atendimento, você pode fazer várias coisas. Mas o dado público, o dado que está no Reclame Aqui, o dado que está na rede social, ele é o dado incorruptível. E ele é um dado que estava gerando competição pelo melhor atendimento, né? Então, quando a gente falava ninguém falava em Customer Experience há 15 anos atrás, a gente já estava dizendo o atributo relacional da marca vai ser a principal decisão de consumo quando todos ficarem iguais. Então, quando o preço não for mais possível diferenciar, quando a oferta de serviço for rapidamente copiada com o aumento da tecnologia, o que vai sobrar vai ser a competição pelo relacionamento. Então, é isso que trouxe a gente até esse momento. E hoje o Reclame Aqui tem 24 milhões e meio de usuários registrados, cadastrados no site. Então, 24 milhões e meio de pessoas já usaram o Reclame Aqui para resolver um problema. E a gente recebe 32 milhões de visitas todos os meses de pessoas procurando informação antes de comprar. Então, esse trabalho que a gente fez gradualmente, com paciência e sacrifício mesmo, e visão empreendedora, que trouxe a gente até aqui. E o Reclame Aqui hoje é um dos sites mais acessados do país. Então é sempre importante a gente falar sobre, caramba, como isso saiu lá de uma ideia. E aí, como empreendedor, imagino que aqui tenham vários empreendedores. Às vezes a gente fica ali querendo muito ter uma ideia, mas as boas ideias nascem assim. Nascem num momento que você teve um voo cancelado, que você perdeu um negócio, que você estava na rua. E você fala, cara, eu consigo ajudar outras pessoas com essa ideia. Então, acho que a gente tem uma história de empreendedorismo aqui super legal. E hoje o Reclame Aqui, ele muda muito a vida do consumidor. Sim, quando a gente fala de cliente, o site que vem na nossa cabeça é o Reclame Aqui. Eu estava aqui nos bastidores falando com o Edu, eu sou super usuária, tenho o app, quem não tem o app, vamos fazer um merchan, baixem o app. Baixem o app. É uma plataforma super legal e realmente é uma vitrine. É a vitrine hoje para o consumidor conseguir dar um próximo passo de decisão mesmo, tomar essa tomada de decisão. E, Edu, assim, nos últimos 10 anos, a gente viu essa relação com o cliente mudar muito. Acho que a gente, como brasileiro, acho que o Brasil ainda tinha isso muito, muito deficiente. E a gente, como brasileiro, consegue hoje ir num lugar e falar, nossa, eu tive um atendimento memorável ali. Eu tive um produto que foi prometido e foi entregue. E há 10 anos atrás, isso era inimaginável. Eu entrei na Estônia 10 anos atrás, na área de relacionamento com o cliente, e eu ficava, nossa, impressionada com a quantidade de
de situações que a gente via os nossos empreendedores falando como é difícil empreender no Brasil e como essas ferramentas são importantes. Como que você acha, como que você se sente, né, sendo um pouco responsável por essa mudança no país quando o assunto é cliente? A gente tem um orgulho enorme assim, de ter feito parte desse movimento, de ter sido uma ferramenta importante no Brasil, né? Não dá para a gente negar, agora vestir falsa modéstia e falar assim, não, a gente só foi mais um. Não, a gente sabe que a gente foi um ponto de referência, um centro de gravidade na referência de atendimento. Mas a parte que a gente tem que entender é que a gente não fez isso sozinho mesmo, né? Se a gente não tivesse tido marcas que apostaram na visão, consumidores que entenderam que eles, depois de uma crise, eles recompensam as marcas com boas avaliações, de forma sincera. Então, esse desejo para que o atendimento fosse importante, mas principalmente essa honestidade que o brasileiro carrega, de eu não tenho problema de eu ter problema com você, eu só quero que você resolva comigo. Isso criou um outro mindset dentro das empresas. Isso foi provocado pelo comportamento das pessoas. Eu acredito que o empreendedor, assim, que consegue ser disruptivo nas visões, é aquele que pensa como as pessoas mais simples, que ele pensa no desejo que eles têm, né? A gente ficou famoso e também fomos criticados por algumas campanhas de marketing que a gente fez, mas que mostravam a incoerência. Como a gente consegue ser consumidor e criticar o mau atendimento, como a gente consegue viajar para fora do país, em países mais desenvolvidos, e ficar elogiando o atendimento, mas como a gente às vezes é incoerente quando a gente senta na cadeira de executivo e diz, o Brasil é assim mesmo. As pessoas estão acostumadas com esse, eu não tenho dinheiro para criar bons atendimentos. Eu não tenho orçamento, meu orçamento vai para marketing e aquisição, e atendimento não é uma coisa estratégica. E hoje a gente está vendo nos eventos de branding, falando que CX, que Customer Experience é fundamental, é pilar. A gente vê marcas estudando etnografia, entendendo de onde a população veio, como ela vive, onde estão os valores, para simplesmente criar comunicação e criar atendimento. Criar conexão, né? Criar confiança. Exatamente, porque hoje, e a gente está indo para uma geração que, por mais críticas que possam haver a comportamentos, às vezes é uma geração que tem pouca fidelidade a marcas e está muito preocupada onde ela está pondo o dinheiro dela. Então, cada vez que eu compro um produto, que eu contrato um serviço, eu estou perpetuando uma companhia no mundo. Aí as pessoas já começam, poxa, por que é que eu vou continuar comprando? Então, hoje a gente só compra de uma empresa que tem baixo nível de serviço. Eu falo que em duas situações, se a gente trabalha nela e nos obrigam a comprar dela, ou se essa empresa está acomodada num mundo sem competição. Então, ambientes muito controlados, monopolistas ou oligopolistas, que as empresas não têm uma competição por melhor servir. Aonde há essa possibilidade, a empresa que não tiver uma estratégia de relacional, emocional com as pessoas, o conceito de servir, ser um orgulho. Então, isso é uma coisa que eu escuto muito na Stone, assim, que é o trabalho para servir, como servir melhor o cliente. E usar essa palavra, muitas vezes, dentro das operações e dentro da área de marketing, de branding, é uma coisa que diminui a marca. Não, nós não somos uma marca servil. Nós somos uma marca imponente, importante, disruptiva, fantástica, maravilhosa. Mas, no final da conta, na hora que tiver um problema, a gente tem um mandamento lá no Reclame Aqui, que é toda empresa tem problema e boa é a que consegue resolver. Você falou uma coisa muito importante para a gente, como Stone, que é esse processo de você ter o prazer em servir. É você conseguir... Eu sempre falo lá no time de atendimento que cada pessoa que está sentada ali, então não sei se todo mundo sabe, o nosso atendimento hoje ele é na marca Stone 100% próprio. Então a gente tem um escritório gigante, várias pessoas atendendo lá em 5 segundos. E a gente fala para essas pessoas, né, para os nossos encantadores, todos os dias vocês têm dezenas de oportunidades de mudar a vida de alguém. Porque vocês mudam a vida do empreendedor, porque vocês conseguem resolver esse problema de forma rápida, de forma assertiva, de forma empática. Então é isso que você falou, isso é muito importante, essa conexão com a marca. Agora até a gente nesse processo de
de ter a nossa marca no Big Brother, que é um super evento para o nosso país, a gente vê como os nossos clientes se identificam, ficam felizes por a gente ter chegado nesse ponto. Como aqueles clientes que entraram lá no comecinho da marca, quando a gente fala, quando tudo era mato, eles olham e falam, nossa, a gente cresceu junto. Isso é realmente importante, é uma conexão, é a forma como a gente quer que os nossos clientes nos vejam, e eu acho que cada vez mais os brasileiros vão exigir isso das marcas. E aí, Edu, a gente tem falado muito sobre como o consumidor pode usar o Reclame Aqui como potencial de compra. Mas como as empresas podem usar o Reclame Aqui também como uma prateleira? Ótima pergunta, porque também vai me dar a oportunidade de fazer um pouco de propaganda aqui. Não, mas é assim, o que a gente percebe, que você falou aí da coerência, a gente precisa ter coerência com os propósitos. E o cliente começa a se sentir construtor da marca. E isso gera herança, né? Porque esse é o boca a boca mais forte que tem. Quando ele olha e fala, nossa, eu era cliente quando eles eram pequenos. E ele continua se sentindo cliente agora que são grandes. Quer dizer, essa marca não me esqueceu, não mudou o grau de atenção que dá. Isso tem uma força gigante, né? Hoje o pânico do mercado chama churn, ou então baixa taxa de recorrência. Isso aí mata qualquer negócio hoje em dia. Você tem que manter o seu cliente, se você é varejo, você tem que manter ele comprando sempre. Se você é serviço, você tem que evitar que ele vá embora, né? E a gente tem visto, a gente tem duas coisas no Reclame Aqui que eu gostaria de falar. Uma é que toda a nossa monetização é feita pelo lado das empresas. Aí no começo isso foi, nossa, mas será que isso faz sentido? Aí eu falo, não faz sentido que o consumidor pague mais uma conta. Então, se as empresas querem explorar um ecossistema de consumo formado por pessoas, elas precisam financiar esse ecossistema de consumo. E não obrigar as pessoas que já estão botando dinheiro no próprio caixa das empresas a financiarem esse ecossistema. Então, isso foi uma primeira visão que para nós deu muito certo. E a outra foi, empresa que não tem boa reputação no Reclame Aqui, não pode contratar serviços de promoção ou de marketing. Então, se eu quero fazer uma campanha de ads no Reclame Aqui, sua reputação é ruim, você não pode, é proibido vender o produto. Eu quero comprar uma brand page para capturar leads para o meu cliente. Não pode se você não tem boa reputação. Então, a gente tem várias regras, porque você pode contratar serviço para melhorar o seu atendimento, mas não pode ainda explorar o ecossistema para atracionar cliente. E por que eu estou usando isso? Porque isso nos levou em que ponto? Agora, esse ano, a gente está muito focado em expansão para os pequenos clientes. Hoje o Reclame Aqui tem mais ou menos 680 mil empresas, entram praticamente 4, 5 mil empresas todos os meses no site. E começou a acontecer um fenômeno do cadastramento voluntário. As empresas irem lá e se cadastrarem no Reclame Aqui. E a gente começou a pesquisar quem são esses caras. São principalmente os pequenos empreendedores, que eles não conseguem ser marca. Eles não conseguem, eles gastam o dinheiro lá no Instagram fazendo uma publicidade. Todo mundo aqui deve passar por isso. Se acha legal o produto, acha legal o serviço, vai até o site dele, ou então o WhatsApp dele, pergunta o preço, ele te manda um link de pagamento, você fica com medo de clicar ali e ser um golpe. Então a gente começou agora a certificar, lançamos produtos para verificar as pequenas empresas, depois certificar o nível de serviço para elas. Então a gente está vendo esse outro movimento das marcas se aproximarem do Reclame Aqui para mostrarem que são idôneas, que têm capacidade de competir. Então o que a gente entende que vai acontecer nos próximos anos? Os pequenos que tiverem serviço de excelência e tiverem regionalizados, eles vão competir com grandes marcas. Mais grandes marcas. Então a gente vai ter o e-commerce pequenininho competindo com os grandes marketplaces, sim. A gente vai ter a pequena clínica de estética do bairro competindo com as grandes redes de serviço, né? E tudo pela qualidade do servir, né? Então a dica que a gente fala é uma dica que, na verdade, nós tivemos de novo o prazer do ecossistema nos dar. O próprio empreendedor nos disse, nos ajude a mostrar como nós somos focados no nosso cliente, mesmo sendo pequenos, né? Não, super legal. E eu acho que sempre que a gente fala de cliente, a gente pensa em humanização, em personalização. Mas hoje, na era da inteligência artificial, a gente vê muitas empresas confundindo isso, né? Pensando em que às vezes atendimento é só você atender, é só você responder um request, um chamado. E não na prática você resolver aquele problema, ir até o final. As empresas se perdem também. Você acha que existe um ponto ótimo, assim, do quanto eu coloco de tecnologia e quanto eu humanizo isso, personalizo para o meu cliente? Eu acho que a gente vai ter uma disrupção gigantesca sobre essa questão de atendimento e
eu vou falar um pouquinho antes dessa dicotomia, desse falso paradoxo entre atendimento humano e inteligência artificial. Então, se a gente olhar lá no passado, eu falo que a gente tende a usar mal a tecnologia e destruir valor do atendimento. Então, alguém acha que no tempo do atendimento telefônico, uma URA seria uma coisa ruim se ela te colocasse mais rápido com o atendente, né? Que ele disse que para isso. Então, você pega uma organização muito grande e diz, ó, se você quer resolver problema de crédito, é 1. Se você quer resolver problema de entrega de produto, é 2. Se você quer receber tal coisa, é 3. Eu disco aquilo e caio e falo com alguém, seria um ótimo serviço para o cliente. Mas aí começaram a colocar uma estratégia de 10 níveis de menu que você ficava lá e depois você ainda ficava ouvindo música 40 minutos. Então, assim, eu acho que o problema não está na tecnologia, está em como você usa ela. Então, falando de AI, eu acho que o seu cliente vai dizer até onde você deve ir. E a sua maturidade de usar o AI vai dizer até onde você deve ir, né? Eu digo que hoje o AI não é feito para resolver crise. O que é crise no conceito mais simples? A crise é quando tem um problema acontecendo que não é o seu erro operacional que criou. Então, por exemplo, você comprou um presente de casamento e aí não chega. E aí você tem que contar para o cônjuge que não chegou o presente, mas você comprou. Aí você vai mostrar o pedido da loja para mostrar que não chegou. E talvez o que vai resolver a crise é uma carta do presidente da empresa dizendo, ó, sinto muito, mas eu não consegui entregar o presente, frustrei a sua experiência. Toma aqui um bônus ou um convite para vocês jantarem em nome da marca X. Então isso é você sair do problema objetivo, que é o atraso da entrega, e ir para a solução da crise que o problema criou. Estou usando algo lúdico para a gente fixar assim, mas isso acontece todos os dias. O problema que o cliente está vivendo não é o seu erro de operação, não pode confundir isso. Então, ainda para os sistemas de AI chegarem a esse ponto, eu acho que eles vão chegar, mas há uma questão que você tem que escutar o dano emocional, às vezes, daquilo. Mas não faz sentido hoje eu precisar de uma segunda via de um boleto e ter que falar com alguém. Talvez se eu tiver um bot e fala, pois não, como te ajuda? Eu preciso de uma segunda via do boleto. Eu estou identificado e fala, é essa via? Eu falo, obrigado. Ele fala, quer que eu te mando um link para você já abrir o seu banking e já fazer o pagamento? Então, o cliente vai perceber isso como qualidade de atendimento. Então, ir aos poucos, entendendo o nível de serviço, quanto o AI pode melhorar o nível de serviço. E não é feio falar que isso reduz o custo de operação. Reduzir o custo de serviço também faz parte. A gente não tem essa ilusão de que você vai conseguir ter um atendimento gold, full power, principalmente se você escala o número de clientes, mas dá para ir regulando isso, sabe? Então, eu acho que AI é aprendizado. Tem muito hype, mas quanto mais tarde começar a usar, pior vai ser. Então, se você consegue colocar em 1, 2 serviços a capacidade de você gerar autosserviço com AI, eu não gostaria de entrar de volta numa fila de banco. Tem gente que fala, mas hoje o banco faz da gente os empregados dele. Pô, desculpa, eu não gostaria de entrar na fila de banco para pagar boleto. Eu estou super feliz de ser empregado do banco que eu tenho conta e fazer o pagamento de uma conta. Então é essa mesma associação que eu falo. A gente passou isso na automação e agora a gente vai passar com inteligência artificial. Boa, uma coisa muito importante, interessante até que você falou, é que a gente trouxe aqui o case da URA, né? Antes a gente olhava aquilo e falava, nossa, é horrível. E os bots hoje em dia, eles não têm tanta diferença assim, eles só são mais inteligentes. As empresas efetivamente pararam a vida delas ali para estudar, para entender como dar uma experiência um pouco melhor, mas o conceito você está afunilando, né, para um mesmo caminho, só que de forma inteligente. Então, eu acho que tem as empresas que querem sair de uma coisa 100% humanizada para 100% de tecnologia, porque acham que tem que ser mais barato ou coisa do tipo, e é um grande erro, né? Eu acho que a pergunta a fazer para quem faz a proposta é assim, se eu for CEO de uma empresa de finanças e falar assim, tá bom, vocês estão criando tudo isso para criar deflexão ao atendimento? Você está fazendo isso para afastar o cliente, para fazer com que ele não chegue até uma pessoa, você está fazendo errado. Agora, você está fazendo isso para fazer melhor do que uma pessoa faria para ele, em menos tempo do que uma pessoa faria para ele, e aumentando o nível de satisfação, o CSAT melhora, o NPS melhora, o índice de Reclame Aqui melhora. A gente tem empresas que têm bot respondendo Reclame Aqui. Para alguns tipos de reclamação, elas automatizaram. Porque são empresas que entram muita reclamação de nível operacional no Reclame Aqui. E elas resolvem instantaneamente.
Teve até um case, que eu não vou falar para não voltar a provocar, que o cara descobriu e pôs no TikTok, tinha um bot. Aí a galera foi toda para lá, a empresa recebeu 30 mil reclamações em um dia. E o bot resolveu as 30 mil. E melhorou a nota deles no Reclame Aqui. Então, assim, é isso. O que você está fazendo com a tecnologia? Eu acho que essa é a pergunta. Não crie deflexão para o seu cliente. Não se afaste dele. Porque é ele quem vai te contar qual a próxima novidade que você pode criar para competir contra o seu concorrente. Eu acho que foi o exemplo da gente criando produto para as pequenas e médias. Não, maravilhoso, Edu. Acho que eu ia até te fazer uma pergunta, mas eu acho que essa sua fala fecha um pouco com chave de ouro aqui a ideia na cabeça de todo mundo de qual é o nosso objetivo com o relacionamento com o cliente, como tanto a empresa Reclame Aqui, quanto a Stone estão 100% focadas nesse mercado, nesse cliente, nesse consumidor. E aí, galera, queria abrir aqui para pergunta. Quem quiser falar, quem quiser perguntar qualquer coisa, levanta a mão. A gente tem alguns minutinhos, a gente consegue tentar responder vocês. E se ficar alguma reclamação, vocês podem ir no Reclame Aqui, reclamar do Reclame Aqui, tá? Que a gente está lá também, tem indicador, a gente joga o jogo que a gente propõe. Boa. Bom dia a todos. Parabéns, Edu, Thaís. Eu sou de Florianópolis, eu queria dar a oportunidade da tua plataforma. O que eu acho da vantagem é o seguinte: existe sim a reclamação do consumidor, mas também existe a possibilidade de você colocar a sua resposta ali e esclarecer, porque muitas vezes a reclamação não é por mau atendimento, e sim por algumas questões de legislações que não tem como fazer da forma como o cliente quer. Então eu acho muito importante essa comunicação. Então, se pesquisar, existe lá realmente 3 reclamações, mas existe também lá 3 respostas coerentes com a situação. Então a vantagem que eu vejo de ter uma plataforma que dá para ouvir os dois lados, fica muito mais fácil a gente resolver as situações. E a pergunta seria, sem entrar no mérito político, mas referente a tudo isso que está acontecendo, com legislações, querer bloquear essas coisas, o que você acha desse cenário referente a esse tipo de questões, de haver uma pessoa lá fazer uma fake news de uma reclamação? Como vocês vão saber disso? Por mais que eu coloque uma resposta lá, não tem como a pessoa poder garantir que aquilo é correto ou não. Obrigado. Excelente pergunta. O Reclame Aqui, desde que ele foi concebido e desde que eu entrei lá há 15 anos, a gente investe muito nisso, que é a moderação de conteúdo. Então, muito antes do Marco Civil da internet, a gente sempre existiu baseado em 2 coisas que estão no artigo 5º da Constituição Brasileira, que é o direito à livre opinião, vedado anonimato. Então, se uma empresa receber uma reclamação fake, ela tem toda a empresa de forma gratuita tem um botãozinho lá na área de gestão das reclamações dela que ela aperta e diz: essa reclamação não é verdadeira, esse cara não é meu cliente. A gente tem também um sistema de AI que olha para isso, mas a gente questiona o consumidor. Se ele não comprovar que ele tem uma relação de consumo com a empresa, a reclamação vai ser desativada, tá? Então a gente sempre teve essa preocupação. A qualidade do nosso conteúdo, a gente desativa mais ou menos 10% das manifestações que entram no site todos os meses. A gente recebe mais ou menos entre 50 e 60 mil reclamações por dia, né? Então, assim, tem meses que a gente passa de 2 milhões, meses mais intensos. Então, a gente entende que a empresa também é parte do organismo moderador, entende? Então, assim, essa questão que muita gente hoje está levantando nas redes sociais, a gente já faz há 15 anos, né? Que é o controle social do conteúdo. O que eu acho que é vitorioso na gente é essa capacidade da empresa poder opinar, e a consideração final da reclamação é sempre dada pela empresa. Então, o consumidor reclama, a empresa responde, ele avalia e deixa uma consideração, e a empresa deixa uma consideração final, a mensagem final dela. O que a gente sempre fala como estratégia de Reclame Aqui é: não fale só para aquele consumidor. Lembre-se que centenas de milhares de consumidores podem estar lendo a sua reclamação. E as pessoas leem, tá? O tempo de permanência numa página do Reclame Aqui é de mais de 4 minutos. Nenhum site de imprensa no Brasil tem alguém 4 minutos numa página. No Reclame Aqui as pessoas leem em média 4 minutos. Elas leem tudo que está lá. Então, acho que a primeira exposição que você fez casa justamente com a segunda questão, que é a forma como a gente atua. Mas muito obrigado pela pergunta. Obrigada, Walter. Alguém mais tem pergunta, pessoal? Bom dia, Edu, tudo bem? Me chamo Wagner, sou de Floripa também, manezinho.
Vocês já conseguiram metrificar o quanto que o trabalho do Reclame Aqui pode ter potencializado os negócios para as empresas que foram reclamadas lá dentro? Conseguiram, de alguma maneira, com alguma tecnologia, mensurar isso? Então, na verdade, quando você visita qualquer página do Reclame Aqui, de qualquer empresa, você vai ver lá o número de visitas que o conteúdo daquela marca recebeu nos últimos 12 meses. Então, a gente tem um fator que é o número de postagens, que são reclamações e respostas e avaliações, versus o índice de impacto que aquilo gera. Então, hoje a gente mede assim, a exposição da marca versus o esforço que ela teve para responder. Então, cada reclamação é uma página. Eu não falei antes, mas todo o nosso tráfego é orgânico. O Reclame Aqui nunca colocou um centavo em publicidade para gerar tráfego. Então, toda reclamação que entra todo dia é uma página nova indexada no Google. Toda vez que a empresa responde, ela altera esse conteúdo, o Google considera uma alteração. Toda vez que avalia, de novo. Isso vai gerando cada vez mais inbound para a marca. Então, a gente chama tudo isso de visita e depois faz a relação com o esforço de servir. Então, eu respondi 1.000 reclamações esse ano e a gente tem empresas que têm 56, 60 mil reclamações num ano. Aí você vai ver, elas tiveram 2 milhões de visitas na página. Então é assim que a gente metrifica o impacto da marca versus o esforço de servir. Boa. Vamos fechar com a última pergunta? Oi, tudo bom, gente? Obrigada pela palestra, foi excelente, Edu. Sou coordenadora de brand numa empresa de software. Pode falar. Software na área jurídica. E aí a gente recebe muita reclamação de advogados, porque é o nosso público, imagina, reclamação, ação e tudo mais. E eu queria que você explicasse um pouco como que a plataforma pode ser um canal para a gente transformar a marca, digamos assim, em atributos, levar atributos, como você falou, ainda mais relacionais. Assim. O que vocês oferecem na plataforma, consultorias, enfim, como que o Reclame Aqui pode impulsionar o trabalho de branding de uma forma geral, sabe? A gente tem, eu vou falar bem rápido, porque a gente tem N produtos para isso. Mas a gente trabalha num tripé que é solução, impacto em jornada de compra e conhecimento. Então a gente tem o RA Educa, que a gente trabalha muito forte nessa construção de visão e de habilidades. A gente tem certificação para atendimento, a gente tem treinamento gratuito para níveis operacionais, a gente tem evento para executivos, a gente trabalha bastante nisso. A gente está com um programa de certificação profissional mesmo, além disso. E aí a gente tem esses produtos, né? Então, coisas que ajudam você no fluxo de responder, tanto para dar agilidade, para matar isso no primeiro contato, quanto para entender melhores as métricas, quanto no de impacto de marca. Então, a gente acha que aprender, solucionar, para depois promover. Essa seria a visão. Mas eu já deixo aqui um convite, a gente vai estar com painéis hoje e amanhã, todos os dias na parte da tarde, tratando especificamente esses temas, e também vocês podem dar um pulo lá no nosso stand para a gente falar com detalhes, senão eu vou estourar o tempo aqui. Boa, Edu. Acho que esse projeto de educação do Reclame Aqui é super interessante. A gente esteve lá algumas semanas atrás também para firmar algumas parcerias, então estão todos convidados. Edu, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no nosso stand. Queria também aproveitar e falar que a gente vai ter aqui durante o dia vários talks. Então a gente vai botar a agenda aqui na tela para vocês. E vocês também vão poder acompanhar, quem não tiver oportunidade de vir aqui em outros talks, vocês também vão poder acompanhar tudo no YouTube, nas nossas redes sociais. Então, gente, muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Edu. Obrigado a vocês pela oportunidade.